Se você ler o capítulo 4 de Lucas, você vai ver que o texto narra uma série de milagres que Jesus vinha operando. Ele tinha expulsado um demônio em Cafarnaum, ele tinha curado a sogra de Pedro, e Lucas capítulo 4, versículos 38, 39, 40, 41, dizem também que ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças os traziam, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo: Tu és o Filho de Deus. Irmãos, as pessoas vinham seguindo Jesus, de todos os cantos, querendo saber quem era aquele homem, que milagres era aquele, que acontecimentos era aquele. E a Bíblia diz que a multidão começava então a apertá-lo. Veja o versículo 1. Quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. O lago de Genezaré, também ele é conhecido como o Mar da Galileia, ou ainda o Mar de Tiberíades. Ele é um extenso lago de água doce, e faz fronteira de Israel com a Cisjordânia, com a Jordânia. É um lugar de conflito, porque é o maior manancial de água doce daquele lugar. E ele sempre foi muito importante. Ele tem 19 quilômetros de largura, de extensão, cerca de 13 de largura, e dá uma área de 160 quilômetros quadrados. É tão grande que por isso as pessoas chamam de mar, mas é apenas um lago. Grande parte do ministério de Jesus ocorreu ali nas margens do lago de Genezaré. Naqueles tempos havia então nas margens dele uma faixa de povoamento, e havia uma vida muito constante ali, pessoas indo e vindo, um comércio forte, transporte de barcos. Um famoso episódio aconteceu ali perto, o sermão da montanha, o sermão das bem-aventuranças. As pessoas estavam ali nas colinas e de frente para o mar da Galileia. E outros milagres tanto, caminhada pela água, lembra-se quando Pedro falou: também quero, e afundou. Ele acalmou uma tempestade, ele alimentou 5.000 pessoas, e muitos outros milagres aconteceram ali. Eu mesmo tenho um fato acontecido ali, quer dizer, é um desmilagre, não foi nem um milagre, né? É a divisão da família. Assim que eu cheguei aqui na igreja, lá por volta de maio, junho, a irmã Beth, irmão Emerson, estava organizando uma viagem para Israel, e ela chamou a gente para vir no chá da tarde para explicar esse projeto, né? Interessante, ficamos assim. Mas quando eu voltei, falei: não dá para os dois ir, não dá. Estava estudando, começando uma pós, ia ser difícil. Mas eu falei: vou fazer um charme, né? Eu vou falar para a esposa se ela quer ir, mas se eu não vou, dificilmente ela vai querer ir, né? Eu acho, né? E eu falei para ela: amor, não dá para eu ir por causa dos estudos, as meninas não estão em aula ainda, mas você quer ir para Israel? Eu quero, amor, mas você ouviu a parte que eu disse que eu não vou poder ir? Não, mas olha, ela é calma, né? Eu aguento, Deus vai me dar graça, eu vou estar lá, andando pelos caminhos de Jesus, e vou lembrar e orar por você, e você cuida da casa. Foi, né? Olha ela lá no mar de Genezaré, no mar da Galileia, né? Mandando zap, estamos juntos, né, mané, tá lá, né, irmão Alberto? Nós sentimos isso, né? Eu não achei uma foto das meninas, tá ali os homens ali, o pastor Sérgio, o pessoal no mar da Galileia. Que bênção. Essa é uma foto recente, de dezembro. Imagina esse cenário, irmãos, né? Imagina 5.000 homens ali, mais mulheres e crianças, vendo o milagre da multiplicação do pão. Imagine ali um homem andando por sobre esse mar. Esse era o cenário onde Jesus estava prestes a fazer algo a mais. A multidão, ela buscava o Senhor para ouvir a palavra de Deus. Os 4 evangelhos apresentam Jesus 68 vezes como um mestre, ensinando as pessoas. E as pessoas o seguiam porque não era aquele mestre que te ensina o que fazer. Ele ensinava com a própria vida. E a coerência dele entre o que ele falava e o que ele fazia lhe dava uma autoridade que todos ficavam hipnotizados pela sua palavra.
No que a multidão ia se comprimindo na praia, Jesus, ele olha e vê 2 barcos, e os pescadores que estavam no final de uma jornada mal sucedida, sem pescar nada, triste, lavando as redes, não haviam conseguido pegar um peixe, muito embora tivesse passado, diz a palavra, a noite e a madrugada, toda pescando. E diz a palavra de Deus, nesse texto, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra, e assentando-se, ensinava do barco a multidão. Eles estavam ali lavando as redes, e Jesus então pega e entra num dos barcos, era o barco de Pedro. Eu creio que Jesus entrou no barco de Pedro porque ele sabia o quanto Pedro devia estar frustrado, ele e os seus companheiros, com aquele fracasso de um dia de pescaria. Todas as vezes que nós fracassamos, nós temos a tendência de achar que Deus se afasta de nós. Mas o Senhor se aproxima quando nós fracassamos. E ele entrou no barco de Pedro. Pedro então interrompe o serviço que ele estava fazendo ali, lavando as redes, e ele permite que o Senhor usasse o barco dele como um púlpito de onde ele ensinava as multidões. Eu fico imaginando Pedro ali, com um remo na mão, olhando Jesus, como que esse homem vem parar no meu barco? Como? Assustado. Irmãos, Jesus, ele quer uma experiência pessoal para usar o indivíduo e os seus bens na pregação da palavra. Ele nos usa quando nós colocamos tudo à sua disposição, nossa vida, nossos bens. Será que nós temos permitido que Jesus nos tire das nossas ocupações diárias e nos use? Temos vivido vidas tão terríveis, tão corridas, tão atribuladas, quando nós paramos para permitir que Jesus se aproxime de nós? Será que não convém nós nos afastarmos um pouco de tantas ocupações dessa vida para participar da obra redentora de Jesus? O pastor falava na aula, da dificuldade dele com o celular. É o pastor, mas quem aqui não tem hoje em dia? Uma opressão diária, o celular tocando, é o tempo inteiro, as pessoas te acham em qualquer lugar, você não tem mais tempo para nada. Nós precisamos, às vezes, abandonar um pouco, para deixar que Cristo faça a obra. Pedro, por um instante, ele abandonou as ocupações profissionais, e ele teve então um momento especial com o Senhor. Quando acabou, diz o texto de Lucas 5,4, quando acabou de falar, disse a Simão: faza-te ao largo e lança as vossas redes para a pesca. Pedro nem sabia direito o que estava acontecendo, mas ele já estava a serviço de Jesus. Veja, Pedro era um pescador muito experiente, ele tinha todo o conhecimento necessário sobre pesca, mas ele abre mão de seus conhecimentos para ouvir o que o mestre tem para lhe dizer. E a primeira lição é esta que Jesus dá para ele: faze-te ao largo. Em outras palavras, vai para um lugar mais fundo. A média de profundidade do lago, do Mar da Galileia, é de 23 metros. No lugar mais profundo, ele tem 43 metros de profundidade. E a instrução de Jesus foi: vai para o lugar mais fundo. Sai da superfície, vai para um lugar mais fundo. Irmãos, quantos crentes vivem apenas na superfície, não mergulham em Deus, não buscam conhecer a Deus e a sua palavra em profundidade, vivem só nas beiradas da fé, nas margens. É preciso pescar em águas profundas, é necessário conhecer mais o Deus que servimos, é necessário nos abrir a sua palavra, é necessário vir à escola dominical, é necessário ler a palavra de Deus na sua casa, tempo e fora de tempo, é necessário você estar em contato, em comunhão com os irmãos em Cristo, para conhecer, crescer no conhecimento do Senhor. De repente, Jesus vira para Pedro e manda-o lançar as redes no mar. Eu fico imaginando Pedro nesse instante: Jesus, olha, eu estou aqui ouvindo o Senhor pregar, que bênção, mas de pescaria eu acho que eu entendo um pouco. Mas ele percebeu que Jesus era um homem especial, e ele disse: Senhor, nós já pescamos a madrugada toda, mas é o seguinte, sobre a tua palavra eu vou lançar.
né? Eu não sei o que vai acontecer, eu já pesquei, já tentei, mas já que o Senhor está falando, eu vou pescar. Veja o versículo 5, respondendo Simão, disse-lhe: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Sobre a tua palavra. Pedro rompeu a barreira daquele conhecimento humano e ele confiou em Jesus. No entendimento de um pescador profissional, parecia piada lançar a rede naquela hora da manhã, quando a pesca naquele momento só acontecia de madrugada, à noite. O nosso conhecimento, como nós nos fiamos no nosso conhecimento ou na falta de conhecimento? Quantas vezes deixamos de fazer uma coisa? Não, pastor, isso eu não sei, conta com outra pessoa. Ah, não, isso não vai dar, eu sei, isso não vai dar certo. E saber ou não saber termina nos afastando, nos atrapalhando de servir o Senhor. Pessoas que tomam as decisões baseadas nas suas experiências e não no poder de Deus. Agora, agindo sobre a palavra de Jesus, maravilhas acontecem. Irmãos, Ele quer nos dar essas experiências sobrenaturais. Ele quer que estejamos aprendendo a depender do conhecimento de Deus e não do nosso conhecimento. Muitas vezes nós queremos dar ouvido ao Senhor com medo do fracasso, por medo do fracasso. Pedro, ele estava no lugar certo. Genezaré, o mar da Galileia, tem 22 tipos de peixe. Pedro estava na hora certa. À noite, a madrugada, era o melhor horário. Ele estava com a equipe certa. Ele estava com seu irmão, com Tiago e com João, seus companheiros. Ele estava usando a técnica certa. Ele tinha a rede adequada, com a trama, a malha correta. Ele estava com toda a disposição, mas tudo deu errado. Jesus então o pega e o devolve para o mesmo lugar onde ele fracassou, para lhe ensinar a persistir, fornecendo para ele a maior de todas as garantias, a sua palavra. Lança as redes, Pedro. Pela palavra de Jesus, irmãos, a lógica dos fatos, ela dá espaço à loucura da fé. O desânimo é substituído pela coragem. O esforço ineficiente humano dá lugar para o milagre divino, quando nós acreditamos pela fé. Ontem eu tive uma experiência muito legal. Eu estive aqui com os jovens. Irmãos, jovens, se você não tem participado, eu fiquei impressionado com o capricho deles. Sabe, preparam todo o ambiente, luzes, a coisa legal, um ambiente assim, como é o nome desse? É uma coisa assim meio underground, com caixas de, né? É uma coisa sofisticada, irmãos, entendeu? Um louvor dos céus. A irmã Aline deu um testemunho, disse que foi a primeira vez, eu estou duvidando disso, entendeu? Mas que me impactou de uma forma, né? O Arthur e a Bruna. E nós estávamos compartilhando com eles um texto daquela mulher que tinha um fluxo de sangue. Aquilo era fé. Aquela mulher, ela disse: se tão somente eu tocar na orla das vestes dele, eu sei que eu serei curada. Fé. Irmãos, é necessário fé, mais do que conhecimento. A Bíblia diz que a vitória que vence o mundo é a nossa fé. Não são as nossas experiências, não é o nosso conhecimento, não é a nossa força, é a fé que vem de ouvir a palavra de Cristo. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. É por isso que a Igreja Batista Esperança, irmãos, ela sonha com coisas altas. Ela sabe que por si não é capaz de fazer nada, mas nós temos expectativas muito grandes, porque nós temos fé num Deus Todo-Poderoso, amém? Pela fé, nós vamos ter igreja lá em Piracicaba, na África, nós vamos fazer o templo de São Luís. É coisa natural isso? Em tempos de crise, o dólar é quase 5. Não, irmãos, é fé. Nós temos que ter fé para fazer coisas grandes, né? O desejo de jogar a rede em lugares mais profundos é que nos tem trago até aqui. A transformação do fracasso em vitória não depende da sua habilidade, da minha experiência passada, da sua, dos nossos sentimentos presentes, mas do poder de Jesus manifestado em toda a sua palavra. E como é interessante a resposta de Pedro: sobre a tua palavra eu lançarei as redes. Em outras palavras, ele estava dizendo: olha, por mim eu estou quase desistindo. Eu já fiz isso a noite inteira. Cada vez tem menos peixe aqui, esse mar está ficando poluído, mas já que o Senhor está falando, eu vou obedecer. Somente vou lançar as redes por causa
do Senhor. E olha o que diz a Bíblia, o que aconteceu. Versículos 6 e 7. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompiam-se-lhes a rede. E fizeram sinal aos companheiros que estavam do outro barco, para que os fossem ajudar, e foram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase iam a pique. Irmãos, quando Pedro obedeceu a palavra de Jesus, aquelas redes que antes eram vazias, agora estavam quase se rompendo. O que era escasso se tornou em fartura. O que era tristeza, cansaço, virou alegria, festa, realização. A gente lê esses textos e não consegue imaginar, mas eu fico pensando, vocês lançar a rede sem expectativa nenhuma e começar a ver que você não consegue puxar a rede, peixe pulando para tudo que é lado. Imagina pescadores ali naquela situação, a alegria, farra, e peixe pulando, né? E o peixe enchendo e gritando, vem os outros barcos, porque é muito peixe, vai estourar a rede. A confusão, aquele mundaréu de peixe. Quando obedecemos à voz de Jesus, nós podemos ver os milagres acontecerem. Eles acreditaram naquele que era o Senhor dos mares. Eles depositaram a sua fé naquele homem que era capaz de mandar o peixe. Peixe entra naquela rede e o peixe entrar. Quando nós colocamos a nossa confiança na palavra de Deus, sobre a tua palavra, lançarei as redes, os milagres acontecem, amém? Os milagres acontecem. Um dos salmos que nos traz mais conforto é aquele que diz: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor. Sempre o Senhor há de nos ouvir, sempre. Cada crente deve lançar as suas redes em águas profundas, sob a palavra de Deus, lançaremos nossas redes. E o texto diz que era tanto peixe, que eles tiveram que pedir ajuda a ponto de os barcos quase afundarem. Irmãos, parece história de pescador, né? Vamos falar a verdade, né? O barco está quase afundando, tanto peixe que tem. Se eu ouvir, você fala, eu também, eu fui numa pescaria dessa. Era verdade. Tanto peixe que os barcos iam a pique. Pedro dividiu o resultado daquela pesca maravilhosa. E nós devemos também ser generosos enquanto lutamos pela nossa própria sobrevivência. Generosidade tem a ver com prestar atenção nas pessoas. Pessoas estão chorando ao nosso lado e nós não percebemos. Pessoas olham para nós em busca de socorro e nós não notamos. Mas Pedro, até pela sua própria segurança, ele chamou os seus companheiros, ele dividiu aquelas bênçãos e as duas embarcações ficaram lotadas de peixe. Talvez você chegou aqui hoje preocupado com alguma situação financeira, problema na família, saúde. É muito bom poder confiar na palavra de Deus que nos garante: não temas, porque eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te fortaleço e te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Isaías 41:10. Irmãos, a obediência sempre resulta em felicidade, e não raro em abundância. Deus dá muito mais do que nós precisamos. Muito mais. Olha para você e vê tudo que você tem. É só abrir o seu guarda-roupa, não é? Aí você olha e vê, o que eu preciso de tudo isso? Não é? Ontem também lá, Arthur e Bruno dando testemunho deles, eu fiquei muito impressionado quando soube que eles saíram para o seminário com 6 meses de casado. E contavam que, puxa, que dó, né? Encaixotar todas as coisinhas, tudo bonitinho. E a Bruna, numa das expressões, diz que Deus tem dado a ela muito mais. Ela mora aos pés de um lago. Eu falei, irmã, como a gente obedece a Deus, as coisas que Deus faz, colocar você do lado de um lago, né? Pezinho na água de vez em quando lá, que bênção. Temos missionários aqui, devem ter histórias para contar de tudo que Deus tem feito na vida deles lá no meio dos Yanomamis. Deus faz muito por nós, sempre. A obediência sempre resulta em felicidade, e não raro em abundância. Versículos 8 a 10. E vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Pois que o espanto se apoderara dele e de todos que com ele estavam, por causa da pesca de peixe que haviam feito. E de igual modo também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Era uma coisa inacreditável. Quando eles viram aquilo, falaram: isso não é normal, isso não é natural, isso não existe. E Pedro então cai, se prostra de joelhos dentro do barco: Senhor, afasta-se de mim.
Ele reconheceu a sua miserabilidade diante de Deus, toda a sua humanidade diante daquela visão. O maior milagre que ele experimentou foi isso, foi ver a divindade de Jesus. Se você reparar o texto, lá no versículo 5, Pedro começa chamando Jesus de mestre, mas depois de presenciar esse milagre, ele o chamou e o tratou como Senhor, não mais simplesmente o mestre, mas o Senhor. Ele viu que ele tinha todo o poder, toda a divindade, toda a glória. Não há maior milagre do que o milagre da salvação, amém? Não há. Muitos estão somente à busca de milagres. As igrejas estão cheias de pessoas hoje nessa manhã, irmãos, procurando milagres. Você vai poder andar por aí e vai ver denominações que só pregam cura, milagre, prosperidade, quando esquece que o maior milagre é o da salvação. Você nasceu destinado a ir ao inferno, mas Cristo pagou um preço por você. Nunca, não há nada que você pudesse fazer para ir para o céu, se não fosse a obra redentora do Salvador na cruz. O maior milagre, irmãos, o maior milagre. O dom da vida eterna. Conta-se que quando à beira da morte, estava ali à beira da morte, Alexandre o Grande, ele convocou seus generais, chamou o seu escriba e relatou a ele os seus 3 últimos desejos. 1, que o seu caixão fosse transportado pelas mãos dos mais reputados médicos da época. 2, que sejam espalhados no caminho até o seu túmulo seus tesouros conquistados em todas as batalhas, prata, ouro, pedras preciosas. E 3, que as suas 2 mãos fossem deixadas balançando no ar, fora do caixão, à vista de todos. Um dos generais, tão impressionado com aqueles pedidos insólitos, perguntou a Alexandre qual a razão deles. Então Alexandre explicou: primeiro, eu quero que os mais eminentes médicos carreguem o meu caixão, para mostrar aos presentes que estes não têm poder de cura nenhuma perante a morte. 2, quero que o caixão seja coberto pelos meus tesouros, para que as pessoas possam ver que os bens materiais aqui conquistados, aqui permanecem. E 3, quero que as minhas mãos balancem ao vento, para que as pessoas possam ver que de mãos vazias viemos, de mãos vazias partiremos. Por isso, irmãos, que a salvação é a maior presente que um homem pode ter. Não há bem que se compare. O apóstolo Paulo orienta seu filho Timóteo na fé, dizendo: porque nada trouxemos para este mundo, e manifesto é que nada poderemos levar dele. Tendo, porém, sustento, que cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, e em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor ao dinheiro é a raiz de toda espécie de males, e nessa cobiça alguns se desviaram da fé e transpassaram a si mesmo com muitas dores. Muitas pessoas estão somente à busca de milagres, estão à busca das bênçãos de Deus, e não atrás do Deus das bênçãos. O apóstolo Paulo ainda diz, 1 Timóteo 7, 17 a 19, manda aos ricos deste mundo que não sejam altivos, não ponham a sua esperança na incerteza das riquezas, mas em Deus, que nos concede abundantemente todas as coisas para dela gozarmos, que pratiquem o bem, que se enriqueçam de boas obras, que sejam liberais e generosos, entesourando para si um bom fundamento para o futuro, para que possam alcançar a verdadeira vida. Pedro recebeu o maior milagre, era o milagre da salvação. Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Este é o pensamento de muitas pessoas que se acham tão pecadoras, a ponto de Jesus não ser capaz de as aceitar. Mas Jesus veio exatamente para romper essa barreira da impotência espiritual, da culpa, perdoando a todos os pecadores arrependidos e enchê-los do poder de Deus, amém? É isso que Deus quer fazer. E disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Aqui nós temos claramente um chamado específico de Jesus a Pedro. Pedro deixaria de ser um pescador de peixes para ser um pescador de homens. Eu admiro todas as profissões, acho
Eu sou profissional de RH. Então, eu gosto de profissão, estudar profissão, saber das profissões, que está na moda. Mas eu acho incrível um pescador, eu acho muito legal um mecânico, eu admiro um empresário, um pintor. Né? Cada um tem a sua técnica, cada um tem a sua beleza, e eu sei que todos eles podem servir ao Senhor de alguma forma. Agora, o chamado para ser um pescador de homens, irmãos, um evangelista, um pastor, isso é algo maravilhoso. Né? E esse chamado é algo pessoal, tão especial, somente a pessoa que recebeu sabe. Ontem já estava perguntando para o Arthur e Bruno, como que é esse chamado? Já que veio uma voz, Arthur, Bruno, né? Não, é um negócio íntimo lá, Deus chamando essa pessoa, né? Não tem voz, é você e Deus te chamando. Mas todos nós temos um chamado para pescar homens. Não é o pastor, não são só os missionários, todos nós temos um chamado para pescar homens. Cada um de nós tem um lago de Genezaré, um mar da Galileia, um mar de Tiberíades, onde só nós podemos lançar nossas redes. Só você tem aquele vizinho, aquele parente, aquele amigo na faculdade, só você pode alcançá-lo. Todos nós temos que lançar as nossas redes. Não temas, doravante serás pescador de homens. Jesus encontrou Pedro, um homem autoconfiante no seu conhecimento profissional, que após um encontro com o sobrenatural de Deus, ficou apavorado, porém no seu grande amor pelos perdidos, Jesus o transformou num ganhador de vidas. Ele e seus amigos, deixando tudo, o seguiram. Olha o texto, e levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Irmãos, nós precisamos arrastar os nossos barcos para a praia. Os pescadores arrastam os barcos quando termina a pesca. Eles deixam ali, quietinho, à beira-mar. Arrastar os barcos para a praia é colocar as nossas vidas ao dispor de Jesus. Com Ele conosco, nós não precisamos mais de barcos. Nós podemos deixá-los na praia e seguir o Salvador. Aqueles 2 barcos cheios de peixes, quando eles chegam à beira da praia, eles deixam tudo para trás, a maior pesca da vida deles, aquilo não importava mais. Nós precisamos também deixar os nossos barcos. Arrastar os nossos barcos para a praia é cumprir os nossos compromissos, levando as nossas tarefas até o fim, trazer até a beira da mar. Começou, termine. Arrastar os nossos barcos para a praia é levar nossas vidas para a área do descanso. Jesus está nessa área dizendo, venham a mim todos os que estão cansados, e Ele promete que nos dá descanso quando nós descansamos nele. Pedro, Tiago, João, deixaram os barcos, a empresa de pesca, a família, a profissão, mas eles ganharam a mais nobre de todas as tarefas, ganhar almas para Jesus. Uma alma vale mais do que o mundo, disse Marcos 8,36. Deixaram para trás a maior pesca que eles já tinham vivido, mas a pesca não era mais importante quanto o que quanto que ela lhe mostrou a respeito de Jesus. Tornaram-se os discípulos no sentido mais pleno da palavra, abandonaram tudo e seguiram o Salvador. Quero concluir rapidamente com 5 coisas para te dizer. Qualquer dia pode ser um dia de milagres. Qualquer dia. Hoje, talvez a sua semana, o ano até aqui, pode ter sido tudo tão difícil. O resultado da sua pesca na área financeira, profissional, familiar, espiritual, saúde, talvez sejam nulos, baixos, sua rede está vazia. Mas hoje Jesus pode reverter isso. Ele pode reverter, se você permitir que Ele entre no barco da sua vida. Qualquer dia pode ser um dia de milagres. Sobre a tua palavra lançarei a rede. A outra lição é essa: não ponha a sua confiança nos seus conhecimentos, na sua experiência, nas suas condições, nos seus bens. Creia e submeta-se à palavra de Deus. Busque uma relação mais profunda com Deus. Saia da superfície, mergulhe na sua palavra. Tenha uma vida intensa ao lado do Senhor. Busque onde você pode servir, onde você pode ser útil.
O maior milagre, em terceiro, é a salvação. Bênçãos são sempre muito bem-vindas, quem não as quer? Mas lembre-se disso, o maior tesouro é a salvação em Cristo Jesus. Então não ande aí de igreja em igreja buscando apenas solução para os seus problemas. Busque um relacionamento íntimo, verdadeiro com Cristo. Nada é mais importante. Se você passar aqui os seus 80, os seus 90 anos em miséria total, você terá a eternidade pisando em ruas de ouro. A salvação, o maior milagre. Quarto, um convite irresistível. Seja um pescador de homens. Fale de Deus, fale das suas obras aos perdidos, lance a sua rede. Lance a sua rede, entrega um folheto, fala um versículo, manda um e-mail, faz um convite para vir num culto, lança a tua rede. Quantas pessoas estão aqui hoje? Porque alguém um dia lançou a rede. Em quinto, só Jesus salva e dá uma vida vitoriosa. Pedro e seus companheiros, eles tinham tudo o que era necessário para serem bem-sucedidos na vida. Eles tinham um barco próprio, conhecimento, experiência, mas eles não tinham sucesso. O resultado inteiro de uma noite de pescaria foi 0. Porque só Jesus pode dar a vitória. Quantas pessoas que têm tudo e nenhuma felicidade. Muitos hoje, irmãos, aparentemente gozam de bens materiais, boas famílias, profissionais reconhecidos, têm boa formação, boa saúde, mas a pescaria da vida, os resultados são pífios. Nada de peixes, nada de alegria, nada de felicidade. Assim como no caso de Pedro, você precisa que Cristo entre no seu barco, no barco da sua vida, aí tudo vai se transformar. Vai, pega o leme, entrega o leme na mão de Cristo, creia na palavra dele. É como diz uma velha canção que os batistas cantavam lá nos primórdios, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem. Que Deus abençoe a sua vida e que Ele possa explanar melhor a sua palavra no seu coração. Amém?
uma resposta